Rosiane Carvalho. 4h49. Antes de Reinaldo Azevedo, sempre tem Rosiane Carvalho com seus destaques da política local, regional e nacional. Rosiane, que trata hoje sobre a repercussão sobre o nascimento da chamada chapa Amazonas Forte de novo. Tem novas informações, Rose? Boa tarde para você. Oi, Ricardo. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes e para as ouvintes da Band News Difusora, para todo mundo que está com você aí no estúdio da Band News também. Sim, está cheio de novidade, a gente vai estar trazendo aos poucos aqui para os nossos ouvintes, em função do tempo, mas de amanhã não passa, né? Porque o evento é amanhã às 10 horas, nós vamos estar lá com certeza. Amanhã não, sexta-feira, melhor dizendo, sexta-feira, o evento às 10 horas, marcado aí em Manaus. Eles estão confirmando novamente hoje a assessoria de comunicação a presença de mais de 600 pessoas, talvez um pouco mais. Alguns assessores do Eduardo Braga estão bem entusiasmados com a presença de políticos de vários lados, né, de várias tendências no interior do estado. Então você vai ter presença de prefeito, ex-prefeitos e adversários de um mesmo município nesse evento, segundo aí a organização dessa agenda do senador Eduardo Braga e do senador Omar Aziz. A dúvida permanece, aquela que a gente colocou ontem e que a gente vem tratando desde o início desse evento, a presença ou não do prefeito de Manaus, Davi Almeida. E ela comunica essa dúvida a respeito da presença dele, comunica muito com o que nós estamos tratando também aqui na coluna, Ricardo, há algum tempo a respeito da pré-candidatura não declarada do Davi Almeida ao governo do estado. Não fosse isso, possivelmente não teria essa dúvida a respeito da presença ou não dele. Se Davi for, sana as dúvidas? Não sana as dúvidas. Se o Davi for, ele cumpre uma agenda de prefeito como todos os outros que dependem, precisam do apoio do Eduardo Braga e do Omar Aziz em relação às emendas. As emendas, a Prefeitura de Manaus depende dessas emendas e ele não pode romper neste momento na sua aliança com esses dois nomes. Acho que nenhum desses prefeitos pode. Esse é um ponto. Olha, esse nome, Amazonas Forte, novamente, de novo, eu queria chamar a atenção hoje para um ponto dele, amanhã eu vou tratar outros, mas ele está sendo trabalhado há quase um mês. Eles estavam ali na dúvida se iam ou não colocar esse nome, mas ele é interessante porque ele aparece no momento em que essas duas pessoas novamente, os dois senadores, novamente reproduzem um palanque, se destacando sobre suas propostas para o Amazonas, uma alteração no que eles consideram que possa estar ruim, né? E fazendo propostas para um futuro diferente em relação a várias questões do estado do Amazonas, Manaus e interior. E essas pessoas fizeram uma agenda no ano passado, e você deve lembrar, nós tratamos aqui, trouxemos várias vozes, vários áudios de políticos que são aliados deles, também pré-candidatos a deputado federal, sua reeleição e tudo mais, lançando esses nomes como pré-candidato ao governo do estado, Omar Aziz, Eduardo Braga como pré-candidato ao Senado. Volto novamente ao ponto do Davi Almeida, porque em relação à construção desse evento, o Davi era presença confirmada há um tempo atrás, quando esse evento estava sendo construído muito mais na liderança da equipe do senador Eduardo Braga. Isso já é uma informação de bastidor que eu venho observando e acompanhando. O Davi era tratado como uma presença confirmada, né? Passa mais um momento, quando esse evento passa a ser visto como um evento conjunto, coletivo com o senador Omar Aziz, pré-candidato ao governo, a presença do Davi passa a ser dúvida. Né? Então, para mim, esse movimento de bastidor é mais uma confirmação de que esse grupo hoje tem, sim, um desconforto de ter dois pré-candidatos ao governo do estado. E vai ter por algum tempo, né? É natural da política. Enquanto eles estiverem juntos e não tiver uma definição, e essa definição só acontece com o prazo final da eleição, e todas as configurações que a gente está acostumado a ver se fecharem no finalzinho, esse desconforto vai prevalecer, né, para todos eles. E claro que a liderança de um, a envergadura do outro, a necessidade de determinados grupos vai determinar que jogo eles vão jogando a cada momento dessa disputa. Outra coisa que eu queria confirmar, que as informações, compartilhar com vocês as informações que me confirmaram as assessorias de comunicação, que para mim também é uma boa novidade em relação a tudo isso,
é que de 24 deputados estaduais, 18 confirmaram presença, dentre os quais o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Roberto Cidade, do União Brasil, aliado de primeira hora do governador Wilson Lima. Esse nome, Amazonas Forte de novo, lançando pré-candidaturas ao Senado e ao governo, de duas pessoas que configuram por muito tempo como adversários, né, em grupos adversários ao governador Wilson Lima, e de repente a presença dessa base dele, para mim é uma notícia, é uma informação, e a principal liderança da Assembleia, que é o presidente da casa, né? Mas assim, se a gente for voltar no passado, bem recente, você lembra da presença do Roberto Cidade no gabinete do Eduardo Braga, que ele não deu publicidade, mas o Eduardo Braga deu publicidade nas suas redes sociais de uma conversa. Inclusive naquele período que estava bem conflituosa a condição jurídica dele lá no STF em relação à permanência na presidência da Assembleia Legislativa. Então, são relações que não vão surgir na sexta-feira, né? São relações de proximidade que surgiram há algum tempo e não são definitivas, mas são movimentos que a gente precisa prestar atenção. Por fim dessa questão toda, eu queria destacar a esquerda. Todo mundo que é de esquerda que eu tenho encontrado esses dias, eu falo, vocês vão no evento, você vai no evento do senador Eduardo Braga e do senador Omar? E a resposta que eu tenho ouvido tem sido a mesma. Não fui convidado. Não fui convidado. Então, eu penso que essa resposta também demonstra o tamanho eleitoral dessa esquerda, Ricardo. Não o tamanho do Lula, não o tamanho exatamente do PT, mas o tamanho de votos que a esquerda do Amazonas e em Manaus, sobretudo em Manaus, né? A quantidade de votos que ela representa e a insignificância, talvez, de estar aí nesse contexto de demonstração de poder que os dois senadores de Braga devem fazer nessa sexta-feira. Lembrei até, inclusive, daquela chapa de 2012, Futuro e Agora, que o Arthur Neto disputou a prefeitura e teve o apoio direto da Amazonino Mendes, né? E aí o Futuro e Agora, uma colocação interessante.